Olá, meu amigo, olá, minha amiga! E aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Bruno Lira, muito prazer. Obrigado, agradeço bastante por você ter me escolhido para te ajudar, para te auxiliar nessa sua trajetória até você alcançar o seu tão querido cargo público. Nós vamos iniciar agora o nosso módulo de improbidade administrativa, uma lei importantíssima para a sua preparação, importantíssima para a sua prova. Tudo bem? Então, vem comigo que a gente vai agora trilhar esse caminho da aprovação. Pessoal, quando a gente fala da improbidade administrativa, nós sabemos que ela é instituída pela Lei 8.429, a Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. A gente chama de LIA, né? Lei de Improbidade Administrativa. Gente, quem ainda não me segue, quem ainda não conhece minhas redes sociais, as dicas e questões que eu posto lá, eu apresento aqui para vocês o @profbrunolira. Lá você vai ter acesso a várias questões, a várias dicas de concurso público, muita coisa bacana, muito conteúdo de qualidade gratuito você encontra lá, tá certo? Então, recomendo fortemente seguir o meu perfil. Pessoal, sobre a improbidade administrativa. A improbidade administrativa, gente, é uma lei curta, tá? Uma lei curta. Não chega nem a ter 30 artigos, mas as provas elas gostam de cobrá-la e gostam de cobrar partes específicas. Se você ainda não assistiu às aulas da Semana da Legislação Esquematizada, foi uma imersão que eu fiz gratuita. Eu recomendo que você assista, antes de assistir essa aula, assista às aulas dessa imersão, porque lá eu mostro toda a estatística da improbidade administrativa. Então, vá lá e assista para você conhecer. Voltando para cá, você vai entender que existem partes específicas da lei de improbidade que despencam em prova de concurso. Então eu tenho, por exemplo, a parte de atos de improbidade, minha nossa, cai demais. Sujeito ativo e passivo, que a gente vai ver aqui, também cai muito. As sanções, minha nossa, cai demais. Então a gente vai trabalhar isso daqui hoje. Tranquilo? Beleza? Então vem comigo. Pessoal, olha só, quando a gente vai falar da lei de improbidade administrativa, é importante a gente saber qual é a sua base, qual é o seu fundamento. A improbidade administrativa, gente, a ideia conceitual da improbidade administrativa, ela traz essa ideia aqui, ó, de probidade. Ela diz, o conceito, a ideia geral é o seguinte, olha só, o agente público, ele deve ser probo. O que é um agente público probo? É aquele agente público moral, ético e que respeita o dinheiro público. É aquele agente público que tem zelo com os cofres públicos, com o dinheiro do contribuinte. Então o termo improbidade administrativa, galera, ele surge daí. Improbidade. Um agente ímprobo é aquele agente que não respeita dinheiro público, é aquele agente que não respeita a moralidade administrativa. Tá certo? Então, na ideia conceitual do termo improbidade administrativa, nós temos fortemente essas duas características. Atenta à moralidade administrativa e atenta ao bom uso da verba pública, o bom uso do dinheiro público. Tá beleza? Essa é a ideia conceitual. Aí nós vamos na Constituição Federal de 1988. A nossa Constituição Federal, pessoal, ela veio trazer um fundamento para a improbidade. Lá no seu artigo 37, parágrafo 4º, ela diz assim, os atos de improbidade administrativa importarão, ela vai trazer aqui, importarão. Esses dois pontos aqui sou eu que estou colocando, para você entender melhor. Aí traz uma sanção. Suspensão dos direitos políticos. Primeira sanção. Segunda sanção. Perda da função pública. Terceira sanção. Indisponibilidade dos bens. Por último, ressarcimento ao erário. 4 sanções aqui. 4 sanções. Opa! Na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa observação aqui no final é importantíssima. Deixa eu colocar até de outra cor aqui para você não se perder. Sem prejuízo da ação penal cabível. Pessoal, primeiro ponto. A Constituição Federal,
ela disse, olha, os atos de improbidade administrativa importarão. Mas a Constituição ela não se preocupou em dizer especificamente o que seria essa improbidade administrativa. O que são considerados atos de improbidade? Não, a Constituição não falou isso. Ela só disse o seguinte, olha, vamos lá. Existe o ato de improbidade administrativa. E a prática desses atos deve ocasionar, como consequência, a aplicação dessas 4 sanções. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Deixa eu te contar um segredo. Quando a Constituição fala isso, gente, a Constituição ela não quer falar exatamente que serão necessariamente apenas essas 4 sanções. O que o Constituinte ele quis dizer aqui é que, no mínimo, a improbidade administrativa deve acarretar essas 4 sanções. Professor, por quê? Gente, esse dispositivo constitucional ele não tem eficácia plena. Ele não tem eficácia plena. Tá? Lá aquilo que você viu lá em direito constitucional, eficácia plena, contida e limitada. Não tem eficácia plena. Isso quer dizer, pessoal, que esse dispositivo ele traz o fundamento, mas é necessário que haja uma lei para regulamentar. É necessário que haja uma lei para regulamentar. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer nesse caso? Em 1992, deixa eu fazer uma linha do tempo aqui para você não se perder. 1988, a Constituição Federal ela fundamentou. Mas em 1992, a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, ela veio regulamentar a improbidade. Ela veio dizer, primeiro, olha, improbidade administrativa é isso aqui. Ela traz 4 atos. Trouxe 3, mas depois foi acrescentado mais um. Enriquecimento ilícito, prejuízo, parará. Então ela vai trazer os atos de improbidade administrativa. E ela vai dizer, olha, quem pratica esses atos estão sujeitos a essas sanções. Aí é isso que eu quero te falar agora. Quando o Constituinte, pessoal, ele estabeleceu essas 4 sanções, ele quis dizer, na verdade, o seguinte, olha, quando o legislador ordinário ele for criar uma lei de improbidade administrativa, ele deve abordar, no mínimo, essas 4 sanções. Ô professor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, galera, que a lei de improbidade administrativa ela deveria trazer essas sanções, mas se o legislador ordinário quiser, ele pode trazer outras, como trouxe. Então, por exemplo, existe uma sanção lá que é multa civil. A multa civil ela está aqui na Constituição? Não. Mas o legislador ordinário achou por bem colocá-la também. Proibição de contratar com a administração pública. Tem aqui, ó? Tem não. Mas o legislador ordinário colocou na lei. Tudo bem. Agora, o mais importante. Todas essas sanções estão na lei de improbidade? Sim. Uma ressalva é que a indisponibilidade dos bens ela vai estar na lei de improbidade não como uma sanção de fato, mas como uma medida cautelar. Mas está. Tá certo? Então é isso. Essas sanções trazidas na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal, são consideradas as famosas sanções mínimas. Beleza? Vem comigo, vamos avançar. Pessoal, falar desses 2 pontos aqui que, na minha opinião, são os mais fundamentais para que você possa entender o que é improbidade. Primeiro ponto é o seguinte, pessoal. Independência das instâncias. Você deve saber que no Brasil, as responsabilidades elas são independentes entre si. Professor, explique. Vamos lá, explico. Eu tenho 3 instâncias aqui, tá? 3 esferas. Eu tenho a esfera civil, eu tenho a esfera administrativa e tenho a esfera criminal. Ou penal, tanto faz. O que é que a nossa legislação diz? A legislação fala o seguinte, gente, olha, um sujeito, quando ele pratica uma conduta, ele pode ser responsabilizado pelas 3 esferas. Ele pode sofrer processo criminal, processo administrativo, processo civil, pela mesma conduta. Essa é a regra. Essa é a independência das instâncias. Deu para entender? Show de bola. Agora vem cá, professor. A improbidade administrativa ela vai estar onde? A improbidade administrativa ela é de natureza criminal, administrativa ou civil? Na opinião de vocês. Diga aí. Vamos lá, estou escutando. Não. Eu escutei o que você falou aí. Administrativa não. Gente, apesar de o nome ser improbidade administrativa, mas a esfera, a instância, a natureza da improbidade, ela não é administrativa. A natureza da sanção, ela não é administrativa. A natureza da sanção, gente, é natureza civil. Então tá aqui, ó, civil, improbidade. Deixa
Deixa eu colocar de outra cor aqui para não confundir a gente. Improbidade. Professor, mas não é improbidade administrativa, gente? Se chama improbidade administrativa porque, apesar de ser de natureza civil, ela causa repercussão na esfera administrativa. Por exemplo, perda do cargo público. A perda do cargo público é uma sanção que, se aplicada pela lei de improbidade, é uma sanção civil, mas vai causar repercussão na esfera administrativa, compreende? Então é isto. Tá bom? É isto daqui, natureza civil. Então vamos lá, se um sujeito ele pega um dinheiro, arruma um jeito de transferir dinheiro lá da administração pública para ele, acontece o quê? Ele responde aqui na esfera criminal por peculato, responde na esfera administrativa, vai responder um PAD com toda certeza, e vai responder na esfera civil por improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito. Você consegue compreender agora? Então, as instâncias elas são independentes. Tranquilo, gente? Aí eu preciso te dizer uma coisa. No Brasil, é necessário que haja exaurimento da esfera administrativa para chegar até o Poder Judiciário? Vou reformular minha pergunta aplicando ao nosso assunto de hoje. Se um camarada está praticando um ato de improbidade administrativa, é necessário que a administração pública ela ingresse primeiro com um processo na esfera administrativa, um PAD, por exemplo, para posteriormente ela iniciar uma ação civil pública, que é o caso da improbidade administrativa? Não! Não precisa. Não precisa, gente, porque existe essa independência das instâncias, das esferas. Tranquilo? Show de bola? Então é isso, tá? Natureza da sanção ela é de natureza civil e não há necessidade de prévio processo administrativo. Pode, professor, ter? Pode. Mas não é necessário, não é obrigatório. Tá beleza? Show de bola? Venha comigo para a nossa próxima página aqui, falar sobre sujeito ativo e passivo da improbidade administrativa. Importantíssimo aqui, tá, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Para fins didáticos, e a lei de improbidade ela permite que a gente faça isso, é diferente, pessoal, por exemplo, de um Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei, como a lei de improbidade também é, mas é uma lei que não tem tanta doutrina, não tem tanta jurisprudência. Então a gente vai ter que trabalhar ali mesmo, ó, no duro. O que é no duro, professor? Na letra da lei. Logicamente eu vou te explicando, te esquematizando, facilitando, mesclando sempre com questões. Você vai aprender, mas a gente vai mais recorrer à leitura da lei. Da mesma forma que é com ECA, da mesma forma que é com o Estatuto do Idoso, da mesma forma que é com o SINASE. Deu para entender? Então lá a gente vai recorrer mais à letra da lei. Mas improbidade administrativa, assim como a lei de licitações, são leis que, apesar de serem formalmente a mesma coisa, leis escritas, mas elas têm doutrinas esparsa por aí. Elas têm um campo doutrinário enorme. Muita doutrina sobre improbidade, sobre licitações, por exemplo. Então, por isso que nas aulas de improbidade e licitações, a gente mal vai ver um artigo de lei. Mal vai ver. Porque a gente vai ver mais aqui, vai fazer mais uma esquematização assim, ó. Porque nós temos doutrina, e essa doutrina, ela vai embasar ela vai permitir com que a gente trabalhe as leis de outra forma. É tanto que as provas, quando são legislações que têm pouca doutrina, as provas elas vão mais na letra da lei. Porque você pode pensar, professor, então por que você não pega, por exemplo, um Estatuto da Pessoa com Deficiência e esquematiza ele todo de maneira que você vai, em vez de mostrar pra gente os artigos de lei, você vai mostrar tópicos e vai explicando. Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas eu prefiro esquematizar com o próprio artigo essas leis. Por quê? Porque o examinador, quando ele vai te cobrar isso em prova, quando são essas leis que não tem tanta doutrina, eles vão cobrar exatamente o que está na letra da lei. Eles vão cobrar exatamente do jeito que está lá. Por quê, professor? Como é que o examinador ele vai se basear por onde? Ele não tem doutrina ampla, não tem jurisprudência ampla. Ele se baseia por onde? Pela letra da lei. Então, por isso que no nosso estudo dessas leis, que não tem tanta doutrina, literatura, jurisprudência, a gente vai mesmo esquematizando a própria letra da lei. Mostrando ali, eu vou marcando com você alguns trechos em vermelho, outros em azul, grifando, explicando, trazendo exemplos. A gente vai fazer isso. Mas eu não tenho como estruturar a aula em tópicos como a gente faz em improbidade, por exemplo. Certo? Quando eu tenho uma prova de improbidade administrativa, por exemplo,
Nas questões podem cair letra de lei, mas podem cair também o quê? Citações doutrinárias, podem cair perguntas que exigem o significado, mas não apenas a letra da lei, pode cair muito fácil de cair uma jurisprudência. Compreendem isso? Então essa é a diferença. Só para você não estranhar. O estilo de aula está sendo um aqui e outro ali. É mais para que você possa entender, tá bom? Um minutinho falando disso, vamos agora para a aula. Pessoal, eu organizei essa aula de improbidade administrativa de duas formas. Aspectos materiais e aspectos processuais. O que significa, professor? Nos aspectos materiais, você vai saber o que é a improbidade, o que é uma sanção, o que é um ato. Nos aspectos processuais, você vai entender como ocorre o processo de improbidade administrativa. Como é que o processo de improbidade administrativa ele vai se desenvolver. Tá certo? Aspectos materiais, sujeito ativo. O que é um sujeito ativo? Gente, o sujeito ativo, quando eu falo sujeito ativo, é do ato de improbidade. O que é o sujeito ativo do ato de improbidade, professor? É aquele que pratica o ato de improbidade. É aquele que pratica o ato, gente. É aquele que causa o enriquecimento ilícito, que causa o prejuízo, que concede um benefício tributário, que afronta princípios. Tá bom? Quem pode ser sujeito ativo? Vocês sabem, pessoal, quem podem ser sujeito ativo de um ato de improbidade? Primeiro, agentes públicos. Gente, quando a tua lei de improbidade fala sobre agentes públicos, é interessante que você entenda que ela está dizendo aqui agentes públicos de uma forma ampla. O que é agentes públicos de forma ampla, professor? Gente, agentes públicos de forma ampla são todas aquelas pessoas que estão exercendo função pública. Seja de maneira transitória ou permanente. Seja com ou sem remuneração. Deu para entender? Tranquilo? Então, é isso, tá? Agente público de maneira ampla. Gente, após essa definição da lei de improbidade administrativa para o que é agente público, quem são os agentes públicos, é importante que você entenda o seguinte. Logo após a sanção da lei, existiu-se uma dúvida. Existiu-se uma indagação. Peraí, os agentes políticos, eles estão sujeitos à lei de improbidade? Pô, professor, por que surgiu essa dúvida? Enfim, porque os agentes políticos, pessoal, além daqueles que exercem cargo eletivo, são aqueles cargos que são essenciais à estrutura do Estado. Aqueles cargos que estruturam o Estado. Os cargos de primeiro escalão do Estado, por exemplo. Os cargos de primeiro escalão do Estado. Ministro, secretários, tá certo? Então, agentes políticos. E aí? Eles se submetem à improbidade ou eles se submetem a outro tipo de lei? Gente, se submetem. Os agentes políticos, eles também podem ser sujeitos ativos de ato de improbidade. Eles também se submetem à lei. Mas tem um detalhe importante que você precisa saber. Um detalhe importante que você precisa saber é isso aqui, pessoal. Ó. STF. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que aqueles agentes políticos que já respondem pelo crime de responsabilidade, esses agentes políticos, eles não respondem por improbidade administrativa. Ô professor, por quê? Vem aqui comigo, volta pra cá. Ó. Lembra que eu fiz isso aqui com você? Ok. Aí você tem que prestar atenção em uma coisa agora. O crime de responsabilidade, gente, apesar de ter o nome crime, ele não faz parte da esfera criminal. Ele é uma sanção de natureza civil política. O crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Ele tem natureza civil política. Se ele tem natureza civil política, pessoal, quer dizer que ele está ali no mesmo campo, na mesma instância que a improbidade administrativa. Aí não pode. A legislação, gente, é bem clara. Ela diz assim, olha, as responsabilidades são independentes. O camarada que pratica uma conduta, ele pode ser responsabilizado em todas as instâncias. Não tem problema nenhum. Mas ele não pode ser responsabilizado duas vezes pela mesma conduta em uma mesma instância. Isso é o que a gente chama de bis idem. Ele ser penalizado duplamente em uma mesma instância. Deu para entender? Então, por exemplo, o camarada pratica uma conduta, ele pode sofrer uma sanção civil e criminal. Pode. Civil, criminal, administrativa. Pode. Administrativa e criminal. Pode. O que ele não pode é sofrer duas sanções em dois processos administrativos.
Ele não pode sofrer 2 processos cíveis, aí não. Então, a camarada que já responde por crime de responsabilidade não está sujeito à improbidade administrativa. Exemplo, presidente da República não está sujeito à improbidade. Assim como o ministro que auxilia presidente, enfim. Todas aquelas pessoas que estão sujeitas a crime de responsabilidade, elas não estão sujeitas à improbidade administrativa. Tranquilo, gente? Maravilha. Vamos lá. Particular. Pessoal, o particular, ele também pode ser sujeito ativo de improbidade administrativa. A lei é clara nesse sentido. Professor, peraí, então qualquer particular... Calma. O particular, ele não precisa de nenhuma condição especial. Ele só precisa ter conduta. Que conduta, professor? Uma conduta que auxilia, que induza, que concorra para a prática de improbidade administrativa. Basta que ele se beneficie, direto ou indiretamente, pela prática do ato, que ele é um agente de improbidade administrativa. Então, particular, gente, na doutrina, e as provas gostam de falar também, é aquele particular que age em conluio. É o particular que age em conluio com o agente público. Então, preste atenção. Com o agente público. Preste atenção, pessoal. Se o particular sozinho, ele se enriquecer ilicitamente, não tem problema. Quer dizer, tem problema, mas não é um problema abarcado pela lei de improbidade. Calma aí, calma, para tudo, calma. Tem problema, mas não é pela lei de improbidade. Ele vai responder, logicamente, na esfera penal, pesadamente. Civil, se trazer consequências cíveis, vai responder sim. Mas o que acontece, pessoal, é que se esse camarada particular auxilia um agente público para a prática de ato de improbidade, aí caracteriza. Aí esse camarada, ele vai ser um agente de improbidade, sim. Tranquilo? Deu para entender aí? Show de bola. Então a lei vai falar aquele particular que induz, concorre, auxilia, instiga a prática do ato de improbidade por agente público, que concorre, ou seja, que participa, que induz. Olha, cara, vai lá praticar esse ato, mesmo que não participe de fato, mas vai lá praticar, cara, tu tá ali, com tudo na mão. Deu para entender? Professor Bruno, servidor público do estado da Paraíba. E aí, professor Bruno tá trabalhando lá, vê lá, que lá tem várias câmeras de monitoramento que estão estocadas lá. Chegaram, mas ninguém usou. Estão lá estocadas. Aí eu ligo para um amigo e falo assim, professor Risonaldo que está com módulo especial aqui no nosso curso de como iniciar a preparação para concurso. Diga assim, professor Risonaldo, cara, é o seguinte, eu tô com... Tem umas câmeras aqui, cara. Tem umas câmeras aqui que, rapaz, faz tempo ninguém usa. Vamos dar utilidade para elas? Você vai fazer o seguinte, tu passa aqui com o teu carro, eu boto ela dentro de uma sacola, levo para aí para você como se eu estivesse levando uma encomenda e pronto, tudo certo. Você leva para lá e depois a gente divide aí, vende e divide. Risonaldo, vamos supor que ele particular. Ele é servidor da Receita, mas é União. Então, ele não tem vínculo com o Estado, para o Estado é particular. E aí acontece o quê? Quem vai ser punido? Eu sozinho? Ele vai ser punido também? Os dois, né? Os dois, logicamente. Porque nós estamos nos ajudando. Eu pratiquei o ato, mas ele comigo. Então, ele me auxiliou, show de bola. Agora, pessoal, se Risonaldo decide, por exemplo, Cara, Bruno me deu essa informação aí, mas foi por engano. Ele não queria me dar, ou então não foi Bruno que me deu, eu peguei essa informação, consegui essa informação aleatoriamente. Eu vou lá à noite arrombar sozinho e roubar essas câmeras. Isso é ato de improbidade? Não. Porque não teve participação de agente público, foi ele sozinho. Nesse caso, ele vai praticar um crime, lógico, é um crime. Mas não responde por improbidade administrativa. Tá bom, gente. Beleza. Vamos avançar. Quem é sujeito passivo do ato de improbidade, ou seja, quem é vítima de um ato de improbidade administrativa? Pessoal, primeiro, todos os entes da administração pública. Isso daqui, gente, é uma coisa besta, mas cai em prova. A lei de improbidade administrativa é uma lei nacional.
O que é uma lei nacional, professor? Existe uma diferença, tá? Para quem não sabe ainda, entre lei nacional e lei federal. A lei nacional, gente, é aquela lei que, apesar de ser editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, é uma lei que tem aplicabilidade para o Brasil inteiro, para todos os entes da federação. Lei federal não. Lei federal ela é criada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente, mas tem aplicabilidade apenas para a União. No caso da improbidade, é lei nacional. O que significa que, sendo lei nacional, essa lei ela vai ter aplicada para todos os entes da administração pública. Então, qualquer ente da administração pública, pessoal, que sofreu um ato de improbidade, isso vai ser configurado de acordo com a lei de improbidade administrativa. Então, pode ser um município, estado, pode ser qualquer ente, gente. Olha que interessante. Da administração direta ou da administração indireta. O que é que significa, professor? Da administração indireta, nós vamos ter fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Deu para entender? Então, tanto da administração direta como da administração indireta. Quer mais? Te digo mais. Qualquer dos poderes do Estado, poder executivo, legislativo e judiciário. Se um órgão do legislativo tem um prejuízo ao erário que é causado por um agente público, é improbidade administrativa, por exemplo. Se o órgão do judiciário tem um funcionário afrontando princípios da administração, é improbidade administrativa. Tranquilo? Deu para entender isso daí? Então, onde tem administração pública, pode sofrer ato de improbidade. Mas, além deles, pessoal, algumas entidades que são privadas também são vítimas de improbidade. Privadas, professor? Desde que haja, pessoal, dinheiro público no capital dessa entidade. Desde que haja dinheiro público. Gente, se houver mais de 50% de dinheiro público no capital social dessa entidade privada, mais de 50% de dinheiro público lá, nesse caso, nós vamos ter uma equiparação, ou seja, essa entidade privada, para os fins da lei de improbidade, ela é considerada como um órgão da administração pública. Para os fins da lei de improbidade, é considerado um órgão da administração. Agora, pessoal, se essa entidade ela tem menos de 50% de dinheiro público em seu capital social, menos de 50% de dinheiro público, nesse caso, só é aplicada a lei de improbidade no que se refere às sanções patrimoniais. Exemplo, pode ser aplicado o ressarcimento ao erário, uma multa civil pode, mas não pode ser aplicado uma suspensão de direitos políticos nesse caso. Compreenderam aí? Tranquilo mesmo? Certo, então já que entendeu, vamos falar um pouco sobre essa sucessão da responsabilidade e aí a gente vai iniciar as nossas questões. Galera, o que significa sucessão da responsabilidade? A lei de improbidade ela é bem clara quando ela fala assim, ó, a responsabilidade pelo ato de improbidade administrativa, ela é passada para os herdeiros, para os sucessores. Os sucessores serão responsáveis pelo ato de improbidade que aquela pessoa que faleceu praticou, mas até o limite do valor da herança. Explico para você. Vamos lá, servidor A. O servidor A, pessoal, ele causou de prejuízo R$200 mil para a administração pública. Causou R$200 mil de prejuízo. Mas aí, galera, esse servidor, ele faleceu. Caraca, faleceu. A herança que esse servidor deixou, pessoal, a herança que ele deixou, ou seja, os bens que eram em nome dele e ele deixou para os herdeiros, são bens que somam um patrimônio aí de R$100 mil. Aí os herdeiros, ou seja, os filhos, netos, família, enfim, os herdeiros, eles vão se comprometer a pagar essa dívida sim, mas apenas até o limite de R$100 mil. Isso quer dizer, pessoal, presta bem atenção, se a herança é R$100 mil, mas professor, a dívida é 200, quer dizer que a administração vai ficar no prejuízo? Vai. A administração só vai poder cobrar aquilo que o servidor deixou de herança. Deu para entender? Então eu vou até colocar aqui, ó, terá aqui o nome do servidor para não te confundir, porque isso pode gerar uma certa confusão. Vou colocar aqui, ó, dívida. Não, prejuízo. Prejuízo ao erário. Prejuízo. Dano ao erário. R$200 mil. Deu para entender? A ideia, veja só, o que é que o legislador quis fazer aqui? A pena não passa da pessoa do condenado. Como assim, professor? Os herdeiros não podem tirar patrimônio próprio, patrimônio pessoal, para pagar débito
O de cujos. Quem é o de cujos? Aquela pessoa que faleceu. O servidor que deixou a dívida. Eu não posso tirar bem um carro que é no meu nome para pagar uma dívida, não. Quem paga a dívida são os bens que o de cujos deixou. São os bens que o servidor deixou. Então, se o servidor deixou bens, esses bens vão pagar a dívida. Se não deixou, não tem dívida paga. Se a herança, pessoal, foi, em vez de 100 mil, foi de 300 mil, acontece o quê? Desses 300, nós tiramos 200 para pagar a dívida com a administração pública. Sobra 100 mil. Aí os 100 mil, 100k, são divididos aos herdeiros. Tranquilo? Deu para entender? Maravilha. Vamos fazer questão? Vamos fazer algumas questões aqui sobre a improbidade administrativa. Todas as questões recentes aí das principais bancas de concurso do nosso país. A primeira questão, a questão CESP, gente, ela diz assim, ó, manda a gente considerar a lei de improbidade e julgar o item. As regras que vedam a prática de atos de improbidade administrativa incidem apenas sobre servidores públicos. E aí, gente? É apenas sobre servidor público? Somente servidor? Não, né? A gente sabe que está errado. É servidor público e particular que age em conluio. Por isso que essa primeira questão é uma questão falsa. Questão número 2. As disposições da Lei 8429 de 92 são aplicáveis àquele que induziu um agente a praticar ato ímprobo. Opa! As disposições da lei são aplicáveis àquele que induziu um agente a praticar ato ímprobo. Tá certo isso, gente? Então, um particular que induziu um agente a praticar, ele pode sofrer sanção? Com certeza. A lei fala, induz é aquele que concorre, é aquele que se beneficia, auxilia, instiga. Tá certo? Então, questão 2 certíssima. Tá vendo como quando a gente vai estudando o tema, ele vai ficando fácil? Nossa metodologia vai ser assim, tá? A gente vai estudar um pouquinho da teoria e questão. Teoria e questão, para você ver que não tem nada demais. Não tem nada difícil. O que tem é falta de revisão. Você terminar a aula, você vai ter que revisar, depois de um tempo revisar de novo. O professor Risonaldo, lá no módulo especial do bônus, de como estudar para concurso público, ele fala sobre essa revisão, importantíssima. Se você estudar aqui comigo e sempre está revisando, sempre está fazendo questões, é batata, é vitória na certa, tá bom? A transitoriedade do exercício da função pública impossibilita a aplicação das regras relacionadas à improbidade administrativa. Então, ele está dizendo aqui, gente, por exemplo, um agente honorífico. Quem estuda agentes públicos sabe o que eu estou falando. O que é um agente honorífico, professor? O agente honorífico é aquele agente público que exerce atividade, função pública, de maneira transitória e, na maioria das vezes, sem remuneração. Então, o camarada que é mesário da eleição. O mesário, ele está transitoriamente ali na função pública. Não recebe R$1. Mas ele pode ser agente de improbidade administrativa, professor? Pode, com certeza. Ele está dentro do conceito de agentes públicos. Ele está dentro do conceito amplo de agentes públicos. Tá? A gente tem, pessoal, o conceito de agentes públicos aqui, ó, agentes públicos, que é um conceito amplo, e dentro desse conceito nós vamos ter várias espécies. Agente honorífico, como eu falei, tem os agentes delegados, tem agente político, tem os agentes credenciados, tem os agentes administrativos. Esses agentes administrativos são aqueles que a gente está mais acostumado. Quem são? Aí são os que exercem cargo efetivo ou cargo em comissão. Cargo público, de maneira geral, são os servidores. Tem os empregados públicos, aqueles que exercem emprego, que é a empresa pública, sociedade de economia mista, fundação de direito privado. Tem outros que é uma classificação mais residual. Enfim, nossa, eu estou até no meio aqui, né? Deixa eu sair para você entender. Enfim, pessoal, então, quando a lei fala que é agente público, está englobando tudo isso daqui. Tudo isso, beleza? Apareceu de novo, em outra aula apareceu e agora apareceu de novo. Por ironia do destino, apareceu um pedaço da minha perna, logicamente. Eu estou gravando aqui igual o William Bonner, né? E William Bonner, ou seja, da cintura para cima arrumado, da cintura para baixo, não queiram saber. Então, pessoal, a questão está errada, porque ela fala que a transitoriedade do exercício impossibilita a aplicação das regras relacionadas à improbidade. É errada, não impossibilita? Não. Questão número 4. No que se refere aos sujeitos ativos de atos de improbidade, podem ser, dentre outros,
ativo, ou seja, servidor público, agente público de forma ampla ou particular que induz, concorre, auxilia, se beneficia. Letra A. Servidor público ocupante de cargo efetivo, desde que já adquirida a estabilidade. Calma, preste bem atenção. Antes de você desesperadamente marcar dizendo que está certo, você tem que prestar atenção no seguinte. Nesse caso aqui, pessoal, o servidor público ocupante de cargo efetivo, sim, ele tem, logicamente que ele é abarcado pela improbidade administrativa. Ele pode ser sujeito ativo, mas a questão ela traz isso aqui, ó. Desde que já adquirida a estabilidade. Então ela está dizendo, quando ela fala, é uma condição. O servidor de cargo efetivo, desde que, ou seja, uma condição, desde que tenha adquirido a estabilidade. Então, como ela traz essa condição, ela está dizendo o seguinte, olha, só quem pode ser sujeito ativo é o camarada que é de cargo efetivo, somente aquele que já atingiu a estabilidade. É errado, né? A gente acabou de ver, é um conceito muito amplo. Letra B. Servidores públicos ocupantes de cargo ou emprego público, desde que investidos em suas funções há pelo menos 3 anos. Olha, até aqui beleza, cargo ou emprego. Eles também fazem parte. Mas ele fala, ó, mais uma vez, ó, condição. Desde que investidos em suas funções há pelo menos 3 anos. Não, gente, não há necessidade não, tá? C. Ocupantes de cargo efetivo ou investido em cargo ou função pública, mais uma vez, ó, desde que tenham se submetido a concurso público para admissão. Não. Até um mesário pode ser considerado como agente ativo de improbidade. Tá? Então, errado. Diretores de empresas estatais, ok. No âmbito da administração indireta, sim. Titulares de cargo efetivo e ocupante de cargo em comissão, sim. Na administração direta. Olha só. Olha como essa alternativa é diferente. Ela não limita. Ela diz, olha, os diretores de empresas estatais da indireta, eles podem ser considerados, podem. E eu tenho uma soma. É diferente de uma condição. Eu tenho uma soma aqui, ó. E os titulares de cargo efetivo e ocupante de cargo em comissão na administração direta. Todos esses podem ser considerados sujeitos ativos? Sim. Então tá certo. Ele não está dando condição, gente. Ele não está dizendo assim, olha, somente esses. Não. Tem que ser assim desde que faça isso. Não. Tá? Letra D é o gabarito. Letra E. Titulares de cargo efetivo, empregado público, ocupante de cargo em comissão, desde que ocupem função de direção ou chefia. Errado. Em todas as alternativas, a exceto da certa, que é a D, nas outras vão ter esse desde, que está errado. Tá bom? Questão número 5, a questão da banca Quadrix. Ela diz assim pra gente. Os agentes políticos não são sujeitos ativos passíveis de cometimento de ato de improbidade. Errado. Eles são, sim, a exceto daqueles que podem estar sujeitos a crimes de responsabilidade. A crime de responsabilidade. Tá? Se o camarada não for ocupante de um cargo sujeito ao crime de responsabilidade, ele vai ser considerado, sim, sujeito ativo. Então tá errado. Tá certo? Dá uma olhadinha na questão número 6. O sucessor daquele que enriquecer ilicitamente estará sujeito às combinações da lei de improbidade administrativa até o limite do valor da herança. Beleza, show de bola. Exatamente isso, gente. Ctrl+C, Ctrl+V do artigo aqui a Sebrae foi. Tranquilo? O sucessor daquele que enriquecer ilicitamente estará sujeito às combinações da lei de improbidade. Tudo certo. 7. Essa seta é interessante. Presta bem atenção nela. Os pareceristas ou consultores jurídicos que expressam opiniões, meras opiniões, a título de subsídio para a tomada de decisão, não podem ser enquadrados como sujeitos ativos de improbidade administrativa. Gente, tá errado. Professor, mas é apenas parecer. Consultor jurídico. Mas é uma decisão, gente, bem específica do Supremo Tribunal Federal. O STF, gente, o STF ele diz assim, olha, é o seguinte, se esse parecerista ou se esse consultor jurídico, agora eu vou até pedir perdão a vocês, eu não me recordo se foi STF ou STJ, eu vou consultar e na próxima aula eu vou trazer essa informação para vocês, tá? Mas enfim, a prova ela vai cobrar de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, que engloba tanto a STJ como a STF. Então, o que é que a jurisprudência fala pra gente? STF, vou botar os dois aqui, tá? STF e STJ. O que é que eles dizem? O que é que a jurisprudência diz? Olha, se houver má-fé desde o início, Como assim má-fé desde o início, professor?
desde o início da atuação desse parecerista, desse consultor, se houver comprovadamente má-fé, para que haja a prática de um ato de improbidade, eles vão ser considerados, sim, agente de improbidade administrativa. Tudo bem? Desde que haja má-fé desde o início. E a gente sabe que má-fé se prova, não se presume. O que se presume é a boa-fé. Então, desde que haja prova dessa má-fé, nós vamos ter isso aí. Tranquilo, gente? Beleza? Olha só, essa foi a nossa última questão da nossa aula. Respondemos 7 questões hoje. Pouco mais de 40 minutinhos de aula. Foi uma aula bacana, nós introduzimos o conteúdo de improbidade administrativa e eu quero te agradecer. Agradeço por você estar aqui comigo nessa nossa primeira aula da lei de improbidade. Nos encontramos na aula 2, onde a gente vai continuar a falar de improbidade administrativa, sobre temas subsequentes. E qualquer dúvida você já sabe. Fala aqui nos comentários, vai no meu Instagram, @profbrunolira, que eu vou te dar todo o suporte necessário. Beleza? Então, forte abraço, a gente se vê por aí. Até mais!